Olá pessoal, boa noite. Vou tentar ver se eu consigo ver também aqui para poder acompanhar as perguntas de vocês. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Bom, boa noite a todos. Vamos começar. Vou colocar o meu jaleco, que eu estava esquecendo nessa altura de tentar fazer. Vamos colocar aqui. Bom, nós vamos então iniciar mais uma live aqui do Centro Espírita Santa Luzia, né? Educacional Santa Luzia. E hoje, dia 10 de setembro de 2020, dia 10 de setembro é o Dia Internacional de Combate ao Suicídio. A doença, né? A maior doença do nosso século e nessa época agora. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, pedir na orientação espiritual. Eu já separei também aqui do livro Evangelho segundo o Espiritismo a parte que eles falam sobre suicídio, para que nós possamos compreender o porquê do suicídio, e compreendendo o porquê do suicídio, a gente tentar ajudar algumas pessoas a evitar chegar nesse ponto, que não é fácil, muito difícil saber se uma pessoa está no ponto, tudo bom, de suicídio ou não, tá bom? Mas vamos, através desse vídeo, tentar ajudar da maneira que a gente pode. Vamos iniciar então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as minhas ofensas, como eu me esforço em perdoar aqueles que me ofendem. Não me deixe cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todos os males. Mas se for necessário que eu passe por eles para a minha evolução, me ajude a compreendê-los, me ajude a ultrapassá-los. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do meu desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me proteja, me ilumine. Então, meus amigos, na medida do possível, vou tentar responder algumas perguntas que vocês fazem, que eu estou com outro celular aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer as duas coisas, tá? Porque eu estou sozinho, né? Como eu sempre falo, né? Nós, no centro aqui, nós não estamos em atividade por uma questão de segurança e por lei, né? Que é uma lei de não ter aglomeração de pessoas. E nossa casa aqui comporta 400 pessoas. É lindo de ver isso aqui lotado e ao mesmo tempo é triste de ver ele vazio. Mas nós vamos tocando, porque se a espiritualidade quer assim, a gente simplesmente obedece, porque eles têm um propósito maior, que no futuro é um propósito, tá bom? Mas lá no livro do Evangelho, já que nós vamos falar sobre suicídio, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, no item, tem um item que é na página 77, depende de qual livro vocês estão vendo, qual tipo de livro. Chama-se, o item é O Suicídio e a Loucura, tá? Então eu vou ler alguma coisa e depois nós vamos conversar sobre isso aí. Eu vou tentar explicar alguma coisa de acordo com a orientação que eles vão me dando. Está escrito aqui
entre os estudos que Kardec fez junto com a espiritualidade, eles disseram alguma coisa. Tipo, olha, a calma e a resignação oriundas na maneira de encarar a vida terrestre e a fé e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Vou repetir. A calma e a resignação oriundas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé do futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ou seja, a calma, a resignação e a maneira de encarar a vida terrestre que você tem aqui e acreditar no futuro, que não é um futuro só da terra, é um futuro do espírito que é eterno. Então, essa confiança no trabalho que você tem que fazer aqui na terra e acreditar no futuro é o maior preservativo contra a loucura e o suicídio. É acreditar que existe um Deus, que qualquer problema que você esteja passando é por algum motivo. Isso tem um motivo maior. Já falei em outras lives, quando você vai ao trabalho do seu filho ou do seu pai e vê ele se matando lá, carregando pedra, você não vai tirar ele do emprego, você sabe que ele depende daquele emprego para ganhar o salário. Você deixa, por mais doloroso, por mais duro que seja o emprego de quem você ama, do seu marido, da sua esposa, mas aquele é o trabalho dele, entendeu? E é o trabalho dele, é através do trabalho dele que ele vai ter a recompensa do salário. Aqui também. Se o trabalho que nós estamos tendo aqui, se é a viver aqui, é um trabalho árduo, é necessário. Sendo porque não pode eliminar esse trabalho, porque eliminando o trabalho você vai eliminar a recompensa futura depois de desencarnar. Então a dificuldade aqui faz parte do trabalho que você veio para desenvolver, seja ele qual for. É só se ajoelhar e agradecer a Deus por ter emprego, e não ficar reclamando que o emprego é um serviço pesado, porque você que escolheu trabalhar ali. Então se você escolheu trabalhar ali, significa que você precisa do salário no final do mês. Então não adianta reclamar do serviço. Aqui também não adianta reclamar dessa vida, você escolheu ter esse tipo de trabalho. Mas vamos seguir em frente que tem muita coisa. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à acomodação produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar, pelas dificuldades que ele não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, com indiferença as dificuldades, e com alegria mesmo as dificuldades, os reveses e as decepções que a desesperariam em outras circunstâncias. Então essa dificuldade em outras circunstâncias seria um desespero, mas você tem que encarar com tranquilidade, tá? E até mesmo com alegria, se possível. Em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Vou repetir, olha, é evidente que essa força que ele tem que ter, que o coloca acima dos acontecimentos, das dificuldades, preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam. Sem essa força, sem essa fé, o sacudiriam diante das dificuldades. Continuando, ocorre o mesmo com o suicídio, com a exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez ou de loucura, e que se pode chamar inconscientes. A pessoa bebe, pega o carro, é um tipo de suicídio, mas é um suicídio inconsciente, porque ela não quis se matar, mas acabou levando à morte porque ele estava embriagado, não deveria fazer aquilo, né? Inconsciente. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento, não importa a causa do suicídio, tem sempre por trás um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia. Eu estou infeliz hoje, mas é só por um dia.
de serem melhores os dias seguintes. Tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê fim nos seus sofrimentos. A pessoa entra em desespero quando ela não vê fim no seu sofrimento. Ela acha que o sofrimento dela não tem fim. Ela entra em desespero. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? O que é os nossos anos aqui? 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, perto da eternidade do Espírito. Senão bem menos que um dia apenas. A nossa vida inteira, para a espiritualidade, para o mundo espiritual, é como se fosse um dia. Se a sua dificuldade hoje, você sabe que ela só vai durar hoje, sabe aquele final de mês, onde acabou o dinheiro, acabou tudo, mas você sabe que amanhã vai receber o pagamento? Toda a dificuldade que você tem hoje, você releva. Você sabe que hoje você vai comer um pãozinho, que não tem mistura, que não tem nada dentro de casa. Então vamos comer esse pãozinho, mas amanhã nós vamos fartar, porque amanhã eu recebo o meu pagamento, pago todas as contas e vamos encher a despensa. Você relaxa. Exatamente o que eles querem dizer. A sua vida toda aqui é um dia. Então, acalme-se nessa vida, por mais difícil que ela seja. Por quê? Amanhã é o dia do pagamento. Quando você partir dessa para outra, você vai ter o pagamento, aí você vai perceber que a sua despensa está farta. Então suporte esse dia, essa vida que você tem aqui, tá bom? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nela se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu fim senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar sua sua miséria pelo suicídio. Então aquela pessoa que não acredita na vida após a morte, que não acredita que essa carne, ela é passageira, daqui a pouco você vai estar no mundo espiritual, ele não acredita que existe. Então ele acha que ele morreu, acaba tudo. Então ele pensa, não existe vida após a morte, eu não acredito. A hora que eu morrer acaba tudo. Então eu vou me matar, porque a hora que eu morrer, a minha dificuldade acaba, o meu sofrimento acaba, o meu desespero acaba, o meu desgosto acaba. Porque a pessoa que acredita na vida após a morte, sabe que, aguente essa situação, que hora que acabar, acabou. E se você estiver chegando numa situação insuportável, a espiritualidade, Deus, Jesus, sabe que vai ter que desencarnar você. Ele sabe da necessidade. Entendeu? Sabe aquela situação que você vai dar um remédio para o seu filho? Você sabe que o remédio vai curar. Para o seu filho, você está sendo malvado para ele, aplicando aquela injeção. Mas você sabe que aquela injeção vai salvar a vida dele. Mas para ele vai gritar, xingar, porque para ele só pensa na dor que ele está sentindo naquele momento. Então esse desespero que você está agora, encarnado, é uma vacina para a outra vida. Ou mesmo para daqui uma semana, para daqui um mês, daqui um ano. Entendeu? Então faça oração e peça ajuda para que Deus aguente você suportar essa situação, tá bom? Do suicídio. A pessoa tenta abreviar o suicídio morrendo, aqueles que não acreditam na reencarnação. Aí continua. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão ao covarde a covardia moral. Vou repetir. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para se esforçarem em provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm de esperar depois da morte. Não os conduzem a essa consequência de que, se são infelizes,
nada tem de melhor a fazer do que se matar. Cientistas, pessoas de um grau de consciência elevada, que às vezes ficam falando que não tem vida depois da morte, que isso é baboseira, que isso é mentira, ou que escrevem. Então ele está empurrando os seus ouvintes ou os seus leitores para o suicídio. Por que ele está empurrando? Porque se a pessoa acreditar nas palavras dele ou no que ele escreveu, vai acreditar que não existe nada depois da morte. Então, se não existe nada depois da morte, então eu vou me matar agora, porque acaba com o meu sofrimento. É o que eles estão dizendo aqui. Que lhes poderiam dizer para isso desviá-los? O que poderiam dizer para disso desviar? Que compensação poderia lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Para essas pessoas que pensam assim, nenhuma outra coisa senão o nada. Porque a pessoa que não acredita na reencarnação, não tem como você dar uma esperança para essa pessoa. Que tipo de argumento você vai dar para essa pessoa? Que tipo de palavra, que tipo de ajuda você vai dar para uma pessoa dessa que não acredita? Não tem o que fazer, entendeu? Então para ela é o nada. Se não tem nada, como diz aqui, para ela nenhuma outra coisa senão o nada. De onde é preciso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente do que mais tarde, assim sofrer menos esse tempo. Se não tem nada, se morreu, não existe nada depois da morte, então é muito melhor eu morrer logo do que ficar no sofrimento que às vezes a pessoa acha que está. Então, cuidado danado, as pessoas que às vezes não conhecem e ficam alardeando isso, mas paciência, né? A boca vai falando para os ouvidos que querem ouvir. Como Jesus já disse, quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que enxergue. Então essas pessoas estão no mundo falando essas coisas para os ouvidos que querem ouvir, para os ouvidos que preferem acreditar só na matéria, que acreditam que as coisas são só as coisas palpáveis. Mas vamos seguir aqui em frente. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número o pensamento do suicídio. Entenderam? A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número o pensamento de suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. As pessoas que fazem isso chamam para elas uma terrível responsabilidade, um número grande. Aí, na outra encarnação, essa pessoa vem com uma penitência enorme, porque ela descobriu a bobagem que fez. Aí ela tem que passar por provas difíceis. Agora pergunto eu, você que está em casa, você está sofrendo? É muito difícil a sua vida? O que você está passando? Pense assim, o que eu fiz na vida passada para merecer esse sofrimento agora? E será que esse sofrimento agora não é uma forma que eu arrumei de pagar a dívida de coisas erradas que eu fiz lá atrás? Que se eu não pagar essa dívida, ela vai ficar maior na próxima encarnação, mas ela vai ter que ser paga. Nós temos vários tipos de semente na mão. E Jesus, Ele é o nosso regador. Então você planta a semente que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Eu vou plantar semente de coisa ruim ou de coisa boa. A espiritualidade só vai botar água. Aqueles que têm sabedoria, que têm inteligência, falam, não, já que Deus é um grande regador, e tudo que eu plantar, eu com certeza vai vingar, porque tudo aquilo que Deus põe a mão, Jesus põe a mão, vinga. Então, com a minha inteligência que Deus me deu, Jesus me deu, eu falo, bom, então nessa terra, que é o meu coração, que Jesus é o regador, Ele é que manda o sol, Ele é que manda a chuva no tempo exato. Não é na falha do ser humano que tem falha. No plano de Jesus não tem falha. Você plantou uma sementinha de feijão, ele vai brotar. E você vai ter feijão
para comer durante muito tempo. Vou plantar arroz, vou plantar feijão, vou plantar mandioca. Plante, faça a sua plantação da melhor possível, porque não cabe a Jesus ficar dizendo para você, olha, não, essa semente não é boa, essa aqui não é boa. O seu livre-arbítrio. Você planta o que você quiser. Ele só fica naquele papel de adubar a semente que você plantou. Então, meus amigos, pensem bem que tipo de semente você está botando no solo do seu coração. Porque Jesus não vai te criticar pela semente que você está plantando. Ele simplesmente vai adubar. O adubo de Cristo é poderoso. Depois não adianta reclamar com ele. Fala, Senhor, o Senhor não viu que essa semente era de espinho? Ele não vai perder tempo te respondendo, mas eu respondo por ele. Eu sabia que era espinho. E por que você plantou? Não cabe a mim dizer para você o que você tem ou não que plantar. O plantio é teu. Eu te dei livre-arbítrio para que você aprenda a tomar a decisão certa. Se você não tomou a decisão certa nessa vida, você vai voltar de novo, e vai aprender, e vai voltar de novo, e vai voltar de novo, e vai voltar de novo. Quantas forem necessárias, até aprender. A hora que você aprender essa parte do plantio, você passa para outro patamar o seu espírito. Numa outra, chamou-se que seu espírito evoluiu. Mas cada vez que você plantar algo, uma semente, e com o adubo de Cristo, ela produzir, você descobrir que aquela semente é um espinho e te cutuca porque ela cresceu, e ela vai cutucar para você arrancar, na próxima vez que você voltar à terra, na próxima vez que Deus te der um terreno para você plantar, você já vai saber, ó, essa semente aqui não, essa aqui ela dá espinho e machuca, esse espinho machuca. Essa semente não, porque ela dá uma fruta muito azeda, insuportável de comer. Essa fruta não, porque ela é venenosa. Ela me fez mal com isso, me fez mal com aquilo. Essa aqui então é pior, porque eu plantei, quando eu comi ela é venenosa. Eu comi e morri. Então essa aí nem pensar. Você vai aprendendo. Entendeu? Você vai aprendendo a plantar as sementes. Essa é boa, essa dá para comer, essa é de fruta, essa é de verdura, essa é de arroz, é de feijão, essa é de mandioca. Você vai aprendendo. Na próxima vez que você receber esse corpo, estar no mundo agora, é como se fosse um novo terreno, você vai saber o que plantar. Porque você vai pegando sementes. Entendeu? Então, é assim que evita-se o suicídio. Porque você não entra em desespero. Continuando aqui, mas às vezes também uma coisa que leva muitas pessoas ao suicídio é para onde você olha no mundo terrestre, aqui na Terra. Se você tem uma vida normal e você começar a olhar para a vida daquela pessoa que tem muitos bens, que é milionária, que é muito rica, que tem de tudo, que tem do bom e do melhor, você vai achar sua vida péssima, a ponto de um certo momento querer se suicidar, porque você acha que você é merecedor daquela vida. Você não sabe o que aquela pessoa fez para merecer aquela vida, o que ela passou na outra encarnação para merecer estar ali. Não, você quer aquela vida dela agora, mas você não merece ainda. Aí você fica desesperado, porque você não pode dar para a sua família o que aquela pessoa pode dar. Ou porque você acabou de uma forma não muito certa, adquirindo muita coisa, e em um determinado momento você perdeu. Vai lá atrás, procurar, ver se não foi feita alguma coisa errada para adquirir aquilo ali. Não foi feito de uma forma onde você levou vantagem em cima de uma negociação com uma outra pessoa. Por que numa negociação entre eu e a outra pessoa, eu é que tenho que levar vantagem? Se coloca no lugar da outra pessoa, eu levo vantagem, a pessoa leva prejuízo. E aí? Todo prejuízo de outro é um prejuízo seu a posteriori, é uma dívida que você adquire. Todo prejuízo seu é uma conta paga de coisas passadas que você fez. Aí você começa a ver a vida maravilhosa do outro lá na frente, entra em desespero. Aprenda a olhar para trás. Olha a vida daquele que não tem nada, daquele que não tem um carro velho, daquele que não tem nada. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem perna, você tem braço? Então aí, quando você começa a olhar aquela pessoa que tem muito menos que você vai aprender a agradecer a Deus pelo pouco que você tem.
porque o pouco que você tem é muito perto daquele que não tem nada. Agora, muitas pessoas ficam olhando para a maravilha do outro. Ué, é bom para ajudar você a ter as coisas? É. Então você tem que mirar nas pessoas de sucesso para lutar, trabalhar para conseguir aquilo. Mas não a ponto de falar, não, eu mereço aquilo, eu trabalho que nem um maluco, eu tenho que ter. Não, você não tem que ter. Vai ser seu de acordo com o seu merecimento. Se você não tem, bom, eu posso ainda não ter conseguido aquilo, mas estou ótimo, porque eu estou bem melhor do que aquele que está lá atrás. Que um dia ele vai trabalhar, vai lutar, vai merecer ter o que eu tenho. Do mesmo jeito que um dia eu vou merecer ter o que o outro tem. Por que o outro não tem o que eu tenho? E por que eu não estou na situação do outro? Por que eu não estou na situação miserável? De pessoas que estão morando na rua, porque não tem família? Porque eu mereci estar onde eu estou. Eu não merecia estar lá na sarjeta, largado lá, e nem merecia estar no palacete. Por enquanto não. Eu estou nesse processo. Entendeu? Então isso, quando se pensa assim, se evita o suicídio. Continuando aqui então no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, no item, para quem chegou agora, o suicídio e a loucura. Senhora, a prorrogação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em grande parte, em grande número, o pensamento de suicídio, e aqueles que o fazem, seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. Então, como o Espiritismo não sendo mais permitido a dúvida, a partir do momento que você aprendeu o segmento espírita, você não tem mais dúvida que existe a vida depois da morte, você tem certeza disso. Basta você estudar as obras ou começar a participar de estudos, porque ser espírita, falar que eu sou espírita ou prática do espiritismo, não se resume a você ir nas palestras, ouvir o palestrante e tomar o passe e ir para casa. Não é só isso. É você estudar, procurar uma obra. O palestrante falou sobre um livro, falou sobre um tema, vai procurar na internet. Graças a Deus, o Espiritismo não é um segmento que ele vive de ficar vendendo livro, não. Tem todos eles quase na internet de graça. Quem quiser comprar para ajudar as obras, o trabalho de quem imprimiu para ter, ótimo. Ajudaria muito se você comprasse, mas ele está à disposição gratuitamente também. Você pode adquirir gratuitamente, tá bom? Então, a partir do momento que você entendeu do Espiritismo, elimina essa dúvida. O aspecto da vida muda. Você muda a visão da vida, sabendo que tem vida depois da morte, mas em outras condições. Então você sabe que existe uma vida além do túmulo, numa outra condição, mas existe um outro tipo de vida, não uma vida baseada na carne, tá? Do mesmo jeito que existe vida dentro da gente. A vida de uma célula, de um vírus, ele é uma vida diferente da nossa, mas não deixa de ser vida? É uma vida diferente da nossa, mas é vida. Vai dizer que o cachorro não é uma vida diferente da nossa, porque ele não tem um raciocínio que nós temos. Ele vive aquela vidinha. Se ele come o que você der, a vida dele é dormir e latir, dormir, latir, dormir, latir, é a vida dele. Vai dizer que além dele não tem vida? Tem a nossa, que é uma condição de pensar. Quando nós passamos a pensar, nós sofremos com as situações de tristeza nos deixam triste, situações de alegria nos deixam alegre, é aprendizado, e aí nós vamos evoluindo para outros estágios. E aí continua aqui, indefinitivamente em outras condições, daí a paciência e a resignação que afastam. Aí a paciência e a resignação se afastam muito naturalmente, tá? O pensamento do suicídio, daí, numa palavra,
a coragem moral. Você começa a entender que vida depois da morte, que o seu sofrimento daqui é um sofrimento de pagar dores de cabeça lá atrás, você começa a encarar com mais tranquilidade. Você tem mais facilidade de encarar a vida. Que você não está passando por essa dificuldade à toa. Tem um propósito. E às vezes você está sentindo uma dificuldade que nem é dificuldade. Só é dificuldade porque você compara o que você está passando com aquela pessoa que é melhor, ou com uma situação que você já teve melhor. Ó, eu já estive numa situação melhor, entendeu? E agora eu estou numa situação pior. Então ela é pior porque você compara com aquela melhor. Tenta comparar a situação que você está hoje com uma situação que você já teve pior ainda. Ou se você está no pior da sua vida, veja, compare com outras pessoas que estejam pior. Aí, entendeu? Eu não sei se está sendo ainda transmitido, porque aqui parou. Então não sei se ainda está transmitindo ou não. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ainda está. Então, eu acho que ainda está sendo, acho que ainda está sendo transmitido. Deixa eu ver. Eu acho que não. Bom, eu não sei, eu não consigo identificar, tá bom? Porque eu estou sozinho. Mas é isso aqui que eu quis passar para vocês com relação à moral. Vocês viram que no início aí, eu deixei um videozinho, né? E o vídeo mostra muito essa situação de o quanto a internet influenciam na vida dos adolescentes. E me assustei quando eu vi esse vídeo. Eu não consigo lembrar agora. Eu vou postar aqui no Face o nome do filme que eu peguei no Netflix. Eu estava assistindo, falando de tecnologia. Aí, que eu adoro tecnologia, quando eu comecei a ver negócio de tecnologia, eu me deparei com eles mesmos, as pessoas, as cabeças por trás do Facebook, do Instagram, do Twitter, essas mídias sociais, pessoas que trabalharam para eles, para o Google, falando o malefício que isso é. Tem benefício, sabe aquele remédio que ele cura, mas ele dá um efeito colateral muito duro? E me assustou mesmo. E não tenho mais filhos adolescentes, tenho netos, mas os netos não cabe a mim educar, cabe às minhas filhas. Mas você que tem filhos, comece a tomar as rédeas, porque os pais hoje em dia, eles estão tão presos em trabalhar, marido e mulher, para ter uma condição de vida melhor, para ter um carro melhor, uma vida melhor, esquecem de cuidar dos filhos. Lá na frente, eles vão descobrir que uma vida melhor não é a casa melhor, uma casa com 4 quartos, celular para os filhos. Uma vida melhor é você ter hegemonia. Porque talvez materialmente você esteja num desespero, você não tenha quase nada. Mas você vai ver que esse amor que abraçou sua família, ele é muito benéfico para outras encarnações ou para o final da vida. Para quando seus filhos ou você estiver lá na frente, não dá uma dor. E esse problema de suicídio, infelizmente, a tendência é piorar. Piorar. Se vocês não fizerem alguma coisa hoje, a estrutura do suicídio vai ser devastadora. Porque o pai, que hoje tem filhos adolescentes ou pré-adolescentes, 10 anos, 5 anos, 12 anos, 13 anos, que não abriu o olhão e falar: não, eu prefiro ganhar menos, minha esposa vai ficar em casa, nós vamos ficar em casa, eu vou trabalhar menos,
E quando eu chegar em casa, eu vou ficar em casa. Eu não vou ficar trabalhando em casa. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aquele que não pensar assim hoje, quando essa pessoa que hoje tem 20 e poucos anos, 30 anos, quando tiver 60 e ver que o seu filho de 12, 13 anos já tem 20, 30 anos, e olhar para ele e falar, meu Deus do céu, por que eu não fiz nada quando meu filho tinha 6, 5, 4, 10, 12 anos? Vai bater desespero. E nesse momento, muitos pais de hoje vão enlouquecer daqui a alguns anos. Vão enlouquecer quando os filhos começarem a fazer, como essa menininha do vídeo, chegar num ponto de suicídio. Quando começar a ver que seus filhos estão indo por caminhos loucos, ele não vai saber o que fazer. E os pais vão querer tirar a vida. E muitos vão querer tirar a vida porque viu o seu filho querer tirar a vida. E vão se reportar a ele a culpa. Então, para que você não queira trazer essa culpa lá na frente, se preocupe agora. Porque de que vai adiantar você ter uma vida maravilhosa financeiramente daqui 10, 15, 20 anos, sendo que você olhar para trás e ver seus filhos numa situação deplorável? Vai valer a pena? Não sei. Você que vai me dizer quando você estiver lá na frente. Tem uma pergunta na Bíblia que diz assim, que Cristo pergunta, vai chegar um momento que eu irei te perguntar, o que fizeste com o filho que eu lhe dei? E o que você vai responder? Não, Senhor, eu dei carro, eu dei celular, eu dei casa, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei aquilo. Você deu moral? Você deu amor? Mas eu não dei amor, mas eu dei um iPhone 10, 12, 15. Eu não dei princípio moral, mas eu dei um carro, 0 bala para ele. Eu dei um apartamento na praia, eu dei um apartamento no sítio, eu dei uma viagem para Disney, que ele ficou absurdamente feliz. Só precisa ver os olhinhos de alegria dele quando ele foi para Disney. Mas amor você não deu, princípio moral você não deu, atenção você não deu. Não tive tempo, porque eu tinha que comprar as coisas para ele, eu tinha que pagar o aluguel, a prestação de uma casona, eu tinha que pagar a prestação de um carrão bonito para levar eles para passear, eu tinha que botar móveis lindos dentro de casa para o conforto deles. Tinha que botar um colchão para eles, caríssimo, para eles terem um conforto para dormir. Se você tivesse dormido com ele numa tábua, abraçadinho com ele, a tábua doía aqui, mas o papai está ali abraçado com ele. Será que não vale mais do que aquele colchãozão de espuma, última geração? Jesus diz, eu sou o melhor adubo da sua vida. E você tem um punhado de semente. Escolha a semente que você quer plantar. Você já sabe, algumas sementes são boas e outras não são boas. Mas nós vivemos num mundo, num planeta ainda, que tem, eu acho absurdo isso, pessoas que pegam um cigarro e fumam. E está escrito no maço, isso aqui dá câncer, isso mata. As pessoas pegam e assim mesmo fazem. Então é difícil esperar que uma pessoa consiga entender alguma coisa de qualidade na vida quando ela pega algo que está dizendo para ela, eu vou te matar, eu vou fazer mal para você, tá joia. Não importa, não tem importância. São escolhas. A pessoa está vendo, eu vou plantar isso aqui é espinho, isso é amargo, não tem problema, eu quero plantar. Deus é o adubo, Ele é a chuva, e tudo que você plantar vai vingar maravilhosamente bem. São escolhas suas.
dificuldades suas. E a coisa que mais dói, às vezes, numa família, é quando você vê alguém da sua família, um filho seu, se suicidar. Aí, você pai vai ver quanto dói uma saudade. E você vai ter que aprender isso. Ou por bem ou por mal, você vai ter que aprender isso. Se não aprende ouvindo, as pessoas se comovem, você vai aprender porque aconteceu com o outro. As coisas vão acontecendo em sua volta. E você continua não educando seus filhos seriamente, com o princípio moral e com o amor. Você continua fazendo coisas pensando só na matéria. Numa hora, isso vai bater dentro de casa. Na hora que vai se bater dentro de casa, aí a pessoa enlouquece. E aí, a hora que todo mundo está falando, essa semente vai dar espinho, essa semente ela faz mal, essa semente, não importa, ela vai plantar. A hora que a semente botar na boca dela, que ela queimar, ou ela vai sentir na pele que aquela semente que ela plantou, espinha. Porque muitos pensam assim, eu vou plantando espinho, e os outros para trás vai que vai. Quando ele começar a pensar assim, ele vai trilhar por um caminho, e vai ser jogado por um caminho, que vai ter alguém que vai plantar espinho lá na frente, que para ele pisar também. Mas meus amigos, eu não consigo ver que horas são, tá? Fiquem com Deus, e espero que consigam entender. Hoje, dia 10 de setembro, né? Setembro amarelo, setembro de combate a suicídio. Vamos entender, talvez nós não tenhamos capacidade, porque deixa eu abaixar só um pouquinho aqui. Uma outra coisa também, às vezes a gente não tem. É difícil você evitar o suicídio de uma pessoa. Sabe por que eu digo que é difícil? Porque não existe uma regra. As pessoas falam muito na internet, em livros, de que são detalhes que você tem que observar quando a pessoa está pensando em se suicidar. Tem certas situações. Só que muitas pessoas que estão perto do suicídio, elas não deixam pistas. Não é pelo fato de uma pessoa falar, não aguento mais essa vida. Estou na hora de ir embora. Não, aí você fica cercando a pessoa, achando que a pessoa vai se matar. Não, foi um momento que ela falou aquilo. Estou com o saco cheio. Está na hora, eu mesmo já falei isso. Ô senhor, está na hora de o senhor me levar. Mas quem ouve, fala, nossa, tem que tomar cuidado com meu pai, com meu avô, ele quer se matar. Não, é aquele momento que a pessoa falou. Então não dá para a gente dimensionar. Aquela pessoa vai se matar só porque algumas palavras que ela faz. A gente tem que começar, primeiro, evitar, de alguma forma, conversando em casa, para mudar a visão, talvez que o seu pai tenha. Mas eu tenho lá meu pai, você que está me assistindo aí, tem 15, 20 anos de idade, e você, às vezes, está vendo que seu pai está triste e tem medo, que seu pai se suicide pelas dificuldades que o mundo tem. Procurem a conversar. Montem formas de conversar todo mundo. E vamos bater papo. Para tentar mudar o foco de visão. Para onde seu pai está olhando? Que tipo de parâmetro? Ele está indo para aquele caminho, ele está vendo que aquele caminho está longe demais, está muito difícil. E aí tem uma vontade de se matar, porque ele está indo para um caminho que ele acha que ele não vai conseguir. Vamos mudar o foco, para fazer ele olhar para o outro lado. Se você tem um filho, que às vezes a conversa dele está olhando para muito lado material, e muitas vezes a pessoa olha para o lado material, complicado, porque em algum momento a parte material da vida dá um solavanco na gente, e às vezes a pessoa não está preparada para tomar esse solavanco materialmente, perdendo alguma coisa, e aí ela se suicida. De repente, não pensava nisso, toma um baque financeiro, entendeu? Uma namorada foi embora, a esposa foi embora, o filho morreu, a pessoa toma aquele baque e resolve morrer também. Então, é a forma. Então, as conversas, junta a família, deixa o celular de lado, guarda tudo, junte as famílias, vamos bater papo. O que o filho pensa de futuro? O que você tem visão? Vamos tentar todo mundo. A família
conversar um com o outro para ver quais são os parâmetros. O que meu filho vive pensando? Será que meu filho está tão fissurado na namorada dele, que se amanhã ela terminar com ele não quer se matar, não? Vamos mostrar para ele que maravilhoso, tomara que você até case com ela, mas existe o mundo todo, existem outras coisas maravilhosas no mundo, que não é só um amor, seja o masculino ou feminino. Às vezes o pai está se dedicando tudo ao negócio dele, a esposa, os filhos falam, pai, maravilhoso, vou ajudar o senhor na empresa, ou maravilhoso, o senhor tem isso aí, e vê o desespero, fala, calma pai, se as coisas não forem do jeito que o senhor imaginou, não tem problema. E eu vejo ao contrário, eu vejo em casa os filhos mais exigentes com o pai, a esposa mais exigente com o pai, os filhos exigem dos pais, os pais exigem dos filhos, e aí alguns deles que não conseguem alcançar a exigência dos pais, ou os pais não conseguem alcançar a exigência dos filhos, entram em desespero, causas de suicídio a milhão. E como disse aqui, toda pessoa muito materialista a maior causa chega do suicídio, está no materialismo. Ele é um veneno que vai inoculando na pessoa pouco a pouco, até que chega uma hora que a pessoa não suporta mais, porque ela está presa nas coisas de ter. E toda vez que você se prende a coisa material, coisa física, você corre o risco daquela coisa física desaparecer, porque tudo que é matéria desaparece um dia. Um amor, eu amo minha esposa, maravilha. O amor é eterno, mas o amor à pessoa porque a pessoa pode desaparecer indo embora, ou pode desaparecer morrendo. O seu filho, eu amo meu filho, eu doarei a minha vida pelos meus filhos. Sim, o amor é eterno, mas o filho é matéria, e ele vai embora em algum momento. Ou ele vai embora porque ele casa, arruma um casamento, ou arruma uma viagem, ou arruma um emprego na China e não volta mais, no Japão, nos Estados Unidos, e você vai vê-lo, aí sente em desespero, porque o seu amor pelo seu filho é louco. Ué, peraí, você ama o seu filho, ou você ama aquele monte de carne? Porque se você ama o seu filho, ele pode estar onde for, você vai continuar amando ele. Ou você ama aquele monte de carne que está ali, que se aquele monte de carne sair de perto de você, você enlouquece. Se ele for embora para um país, ficar lá um monte de tempo, você vai ficar louco porque é longe do seu filho. Ou outra situação, seu filho morreu, a carne não existe, mas ele continua sendo seu filho, o seu amor transcende a matéria. Não, estou preso à matéria, a matéria foi embora, não tem mais valor a minha vida. Como que pode um negócio desse? Sempre está ligado à matéria. Toda pessoa presa à matéria, seja a matéria humana, ou seja a matéria inorgânica, né? Matéria e não orgânica, se prendeu à matéria, a probabilidade de uma pessoa dessa chegar numa loucura de suicídio é muito grande, porque ela está presa àquela matéria. Quando ela perde aquela matéria, ela entra em parafuso, ela entra no estado de loucura, que é o primeiro passo, e depois passa para o suicídio. Vamos tentar falar, né, o mês todo fala sobre isso, procurem na internet, várias situações falando de internet, mas o foco maior que eu digo para vocês, meus amigos, quer ajudar um parente, um amigo seu, que você acha que ele está com pensamento suicida, chame-o para conversar, não para tentar enfiar na cabeça dele, você não vai se matar não, você vai matar, porque quem se mata é perigoso, porque depois da morte, não adianta falar isso, por mais que ele sabe, não adianta ficar falando, você não deve fazer, não, senta, tenta colher dele quais são os pensamentos que ele tem para o futuro, quais são as ideias, se ele tem alguma pretensão de algum estudo, de alguma viagem, o que nele dá um prazer, o que essa pessoa, no que no mundo daria prazer para essa pessoa. Depois que você identificar o que na vida dessa pessoa daria muita alegria, começa a ver se essa alegria está ligada a coisa material ou a amor, a coisas assim que transcendam a matéria. Se for a coisa que transcende a matéria, estimule. Se tudo que dá prazer aí está ligado à matéria, comece a mostrar pouco.
que aquilo é interessante, se aproxime dele e vá aos poucos mostrando, mas olha, isso é matéria, esse emprego não é a sua vida. Se caso você, eu estou entrando em desespero porque eu acho que qualquer momento eu vou perder meu emprego, e a pessoa está entrando em desespero, começa a mostrar os amigos, entendeu? Que mesmo que ele perca, os amigos vão continuar, a esposa, os filhos, mas tem que ter um grupo de pessoas. Ele tem que ver que não são palavras que dizem para ele, as pessoas têm que ter atitude com relação a isso. Tá bom? Olha, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa que a gente possa conversar, eu quero ver se quinta-feira que vem eu venho aqui e coloquem perguntas aqui na página do Face, dúvidas, que a gente vai tentar ajudar nisso. É muito comum também as pessoas começarem a falar, dá para você fazer oração para certos parentes meus que está triste, está pensando em suicídio, já comentou em casa. A oração ajuda, no sentido que a gente vai atrair para perto dessa pessoa espíritos de luz que vão ficar falando no ouvido dele, olha, tenha paciência, tenha calma, tenha paciência, tenha calma. Mas eles não podem fazer mais do que isso, porque as pessoas têm um livre-arbítrio. As pessoas que oram por mim acumulam energias boas e faz com que os espíritos de luz fiquem próximos de mim, e às vezes soprando coisas no meu ouvido. Mas dar ouvido a essas falas, cabe a mim dar ouvido não. E às vezes a pessoa está num estágio de desespero, de loucura, pensando no suicídio, que ela não consegue ouvir vozes que venham de sua mente. Ela precisa, porque é uma pessoa ligada à matéria, ouvir vozes materiais, de pessoas encarnadas, de preferência aquelas pessoas que estão em torno dele, entendeu? Então, procurem se aproximar, monte um grupo de amigos que essa pessoa gosta, familiares. Se você é de uma família, acha que alguém da sua família está com pensamento suicida, procure ver todas aquelas pessoas da família, começar a reunir em volta dele, mas não para ficar buzinando na cabeça dessa pessoa, que ele não deve se matar, que não vai ficar pensando nisso, não, para começar todo mundo a conversar. Eu conto as minhas pretensões, o outro conta as pretensões, as ideias do futuro, todo mundo conta os seus problemas e as ideias, e pede para tentar, olha, eu estou com um problema tal, você pode me ajudar? E esse bate-papo todo mundo, essa pessoa que é o foco da reunião, também vai entrar na conversa, porque ela vai perceber, eu estou contando meus problemas, e o outro fala, você resolve assim o seu problema, o outro conta o problema para mim, eu falo, olha, você resolve assim, e você? Como você resolveria o problema do outro? Eu resolveria assim. Eu resolveria, ele também vai entrar, ele vai dar solução para o problema dos outros, e numa dessa ele coloca o problema dela. E do mesmo jeito que ela quer que o outro acate a solução que ele deu para o problema, porque na cabeça dele aquela é a solução, e muitas vezes ele tem a solução para o problema do outro, ele vai começar a ouvir a solução do outro para o problema dele, que ele acha que é insolúvel. É uma grande saída para que nós peguemos pessoas que estejam com pensamentos de suicida, ou pessoas que se afastem, sabe? Família que existe, família, pai e mãe, como nesse vídeo, nesse vídeo não, tem um outro vídeo que está nesse filme que eu vou passar para vocês, a família está toda ali, pai, mãe, filhos numa mesa, todo mundo no celular, e às vezes nem na mesa sentam, cada um pega o seu prato, vai para o seu canto, volta para o seu quarto. Não é uma família, é um número de pessoas que nasceram consanguíneos, e quando estoura um problema, ninguém sabe qual é o problema, só vai descobrir quando alguém fizer alguma bobagem. Por quê? As pessoas não conversam. Peça para o seu filho resolver um problema seu filho de 10, 12 anos, filho, o pai está com problema no serviço, filho, a mãe está com problema no serviço, entendeu? Quando você começa a conversar com seus filhos, mesmo sendo adolescentes, e pedir para eles te ajudar, resolver um problema seu, mesmo que você às vezes saiba resolver, leva para eles esse ato deles poderem te ajudar, para eles se acharem útil. Quem sabe eles começam também a pedir para você ajudá-los. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje. Espero poder ter ajudado alguns de vocês, tá? E
Eu sei que é difícil descobrir quem é a pessoa que vai se suicidar. É muito difícil. As pessoas que vão se suicidar não dão essa pinta assim fácil, não. Tem um monte de coisas dizendo, mas não é fácil. Entendeu? Se fosse fácil a gente saber quem vai se suicidar, a gente conseguiria evitar. A gente não consegue porque é aí que está a grande dificuldade. A gente não sabe. É um estalo, um acontecimento. Então fiquemos de olho. Tragamos as pessoas próximas. Conversemos mais uns com os outros. É a melhor forma da gente evitar. Tá bom? Vamos encerrar o bate-papo de hoje. Eu não sei quanto tempo já se passou, porque eu estou sem relógio. Mas já... Vixe, Maria, quase uma hora. Vamos embora. Vamos encerrar. Deus abençoe a todos. Espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais, tá bom? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu me esforço para perdoar quem me ofendeu. Não me deixe cair em tentação, livra-me, Senhor, de todos os males. Mas se por algum motivo eu precisar passar por eles, para a minha evolução, me ajude a compreender e me ajude a suportar. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do meu desencarne. Que assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio uma piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Bom, Deus abençoe a todos.